como uma data a ser celebrada, o dia 8 de março, em 1975, pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, com o objetivo de lembrar as conquistas sociopolítico-econômicas das mulheres e a reivindicação de igualdade de gênero, né? Uma luta nossa. E aí, Mara, vamos Sim. começar, então, esse nosso papo, vamos esquentar isso, né? O que você tem para trazer? Olha, eu acho que a gente pode conversar, e conversando, primeiro eu queria dizer, complementar seu currículo da Yara. A Yara faz parte de um coral, ela é ativa no coral e ela se apresenta, então vale a pena persegui-la nisso. Mas voltando para a questão da mulher, realmente, 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, como você falou, começou a ser tratado oficialmente a partir de um movimento da ONU, mas eu acho que vale a pena dizer, para não pensar que tudo são flores, que o que originou esse dia especial foram movimentos nada pacíficos, foram brigas por melhores condições de trabalho. Então, existem indícios de que muitas mulheres sofreram pressões, inclusive físicas, que levaram à morte, nos movimentos em favor de melhores condições de trabalho e melhores salários. Há uma conversa não se pode dizer que é verdadeiro, que algumas grevistas que lutavam por melhores condições de trabalho foram queimadas dentro da fábrica, que pegou fogo e queimou. Isso não foi no dia 8 de março, foi em março. Então, não se sabe se realmente aconteceu isso, mas é um movimento que demonstra que a coisa não foi só no papel, a coisa foi no braço mesmo. Essas mulheres teriam se sacrificado para ter melhores condições de trabalho, que elas trabalhavam 14 horas por dia numa fábrica de tecidos, sem as menores condições. Isso foi nos Estados Unidos. Também há uma informação que na Rússia havia muitos movimentos da Associação Internacional das Mulheres Socialistas, que, próximo à Primeira Guerra Mundial, fizeram grandes manifestações contra a guerra e a favor de melhores condições de trabalho. Isso foi muito importante na Rússia naquele momento, repercutiu muito, ficou muito sólida a posição dessas mulheres, e logo depois veio a Revolução Russa mesmo. Então, vocês veem que por esses dois momentos que até hoje se liga à fixação do dia 8 de março como Dia das Mulheres, que as mulheres, desde então, desde o final de 1870 e tantos, lutavam por melhores condições de trabalho e melhores condições de vida, porque elas trabalhavam demais e ganhavam de menos. Isso é uma coisa que não se pode deixar de ver. Então, esse dia é um dia para lembrar do passado, para honrar o presente e para preparar o futuro. Porque, apesar da evolução que nós já tivemos, o nosso futuro ainda não está tão definido. A nossa briga no Dia das Mulheres é para sempre olhar esse dia como o dia em que se comemora os movimentos que nós conseguimos fazer pelo respeito às diferenças e pela redução das desigualdades. Depois desses dois, o resto vem assim, como é que se diz, quase que numa escadinha, porque respeito é essencial e melhores condições de trabalho também. A história diz que no Brasil, em 1813, houve na Bahia uma primeira manifestação favorável às mulheres na participação política. Um baiano levou às cortes portuguesas a necessidade de incluir as mulheres nas cortes portuguesas. Veja bem, hoje nós estamos em 2023 e o índice de participação das mulheres na vida política é ainda bastante baixo. E no Brasil começou em 1813 esse movimento. Isso é uma coisa para nós pensarmos. Nós conseguimos alguma coisa, mas muito pouco. E em 1873, que foi agora, historicamente falando, foi quando a mulher adquiriu o direito de entrar numa instituição de ensino. Antes ela era educada em casa quando ela tinha dinheiro. Quando ela não tinha dinheiro, ela não era educada. Então, vejam só as condições que nós tínhamos e as condições que nós temos. Houve evolução? Houve, mas nós precisamos ir muito mais. E em 1932, ainda numa época difícil com Getúlio Vargas,
nós conseguimos o direito de votar e ser votado. Então, você vê que as coisas já aconteceram, hoje já se vota, felizmente, desde 1932, mas ainda temos participação muito baixa em todas as instâncias de governo da participação feminina. Por que eu estou falando de participação feminina? Porque, na minha percepção, as condições de melhoria da vida das mulheres ou dos homens se faz num país democrático através de políticas públicas, que não é a ação isolada de uma pessoa que vai fazer isso funcionar. É preciso que a política pública leve a condições que favoreçam a ação das mulheres para que elas possam existir como mulheres nas suas funções, existir como profissionais nas suas competências e existir como espelho para o futuro. Então, isso é importante que todo mundo fique com isso na cabeça. Sem política não há melhoria na vida pública. Sem política não há melhoria na vida de ninguém. Sem política não há melhoria na vida das mulheres. E hoje nós temos uma coisa muito importante a partir de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que foi um marco na briga que nós estamos tendo pela melhoria das condições femininas, que além de ter respeito aos direitos e a equidade salarial, nós podemos introduzir, até porque está explicitado isso de uma maneira vergonhosa, a nossa luta pela diminuição da violência doméstica, a luta pela diminuição da violência, ponto. E a lei também ajudou muito isso a acontecer. Eu acho que essa é uma discussão que vale a pena e eu vou passar a palavra para você. Essa semana, a gente teve até um dado importante que a União Europeia declarou que passa a ser crime de guerra a violência contra mulheres em ambiente de guerra. E já há 9 indivíduos respondendo por crime na zona da Ucrânia e da Rússia. Eu queria também comentar alguma coisa. Eu queria dizer o seguinte, que todos esses movimentos, essas políticas que a Mara citou e elencou aqui maravilhosamente bem, todas elas também passaram e se originaram em alguma luta das mulheres. Luta no sentido seguinte, um grupo que se projetou, a própria lei da Maria da Penha. A própria lei da Maria da Penha foi a iniciativa de quem? Da Maria da Penha. Então, assim, ela sofreu muitas coisas para ir, batalhou para que conseguisse. Assim como até no Brasil, voltando lá, na área do Brasil, assim, lá na época da Princesa Isabel, as 2 leis que Princesa Isabel assinou, a Lei do Ventre Livre, não é? Para exatamente, e da abolição da escravatura, foi um movimento das mulheres também. Foi um movimento das mulheres. Então, assim, todas essas políticas, elas se iniciam com um movimento de classes, de categorias, né? Ela não vai surgir deliberadamente o legislador foi lá e fez uma lei. Não, não é assim. Então, há uma coisa anterior para acontecer essa política pública, né? Então, eu queria colocar isso aí, parabenizar, inclusive, essas pessoas que fizeram sempre alguma coisa, né? Sempre colocam um pouquinho de alguma coisa ali e dali surge uma política pública que vai beneficiar uma categoria, né? No caso, estamos falando das mulheres, né?